mais no meio. Se aqui for menos, aqui vai ser menos no meio. E no último sempre é o sinal de mais. Aí vamos lá. Igual quadrado do primeiro. Ou, quer dizer, o x, né? Aí menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Tá aqui, ó, o b. O que é que eu vou fazer? Ele quer saber quem é o a menos o b, ó. Ele quer saber quem é a menos b. Aí eu coloco o a, que é esse cara aqui. X ao quadrado. Mais 4x. Escrever uma letra melhor, né? 4x. Mais 4. Aí menos. O b. Eu vou botar o parênteses, tá? Fica x ao quadrado. Menos 4x mais 4. Pessoal, eu coloco o menos, ou eu coloco o parênteses aqui. Por quê? Porque se eu não colocar... Então, olha só. Se eu não colocar aqui o parêntese, se eu não colocar o parêntese, eu estaria dizendo que esse menos aqui, ele é do x ao quadrado. Só que esse menos, ele está subtraindo todo mundo que está aqui dentro. Por quê? Porque ele é o b. Né? Porque é menos b, né? Porque é a menos b. Por isso eu tenho que colocar esse parêntese aqui. Se fosse, aqui fosse mais, fosse a mais b, eu nem precisaria colocar o parêntese. Mas como é menos, precisa colocar, tá? Porque no jogo de sinal, o menos ele influencia. Então vamos aqui. Aí fica, ó. Eu vou repetir isso aqui. Por que eu vou repetir isso aqui? Porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal aqui com menos, ó. Então, vai ficar, ó, menos com mais, ó, aqui tem mais, né? Menos com mais dá menos. X ao quadrado. Menos com menos dá mais. 4x. E menos com mais dá menos. Aí agora aqui, para finalizar, eu vou juntar, né? Os termos que dá para juntar. Primeira coisa, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Então eu posso cortar esse cara com esse cara aqui. Né? Porque ó, se eu tenho subtração entre dois termos iguais, então eu posso eliminar. X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Ó, 4 menos 4 dá zero. Ó. Só sobrou quem? O 4x mais o 4x. 4x mais 4x dá quanto? Dá 8x. Então significa dizer que a menos b, pessoal, é igual a quem? A 8x. Tá bom? Então, essa aí é a resolução da letra A. Vamos aí para a letra B, pessoal. Na letra B, ele vai dizer o seguinte. Dados A igual a esse cara. E B igual a esse cara aqui. Determine A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vamos lá? Eu sei que o A é o 3x mais 2y elevado ao quadrado. Ó. Aí é só desenvolver esse cara aqui. Né? Desenvolvo ele. Então, quem é o primeiro termo? Ó, 3x. Quem é o segundo termo? 2y. Vai ficar quem? 3x ao quadrado. Vou colocar o parênteses aqui porque eu tenho dois termos. Eu tenho 3 e o x. Menos, ou mais, né? Que é mais. 2 vezes 3x, que é o primeiro termo. Vezes 2y, que é o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo, que é o 2y ao quadrado. Vou colocar o parênteses aqui também porque é dois termos. Aí vamos lá. 3x ao quadrado, pessoal, fica quem? 3 ao quadrado, que dá 9. E x ao quadrado, não é isso? Ou seja, esse 2 aqui, ele é tanto por 3 quanto por x, né? Aí vamos lá. Mais. Aí, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, isso aqui vai dar 12. Aí, o x e o y, né? X, y. Aí, mais o
quadrado desse cara aqui. Fica 2 ao quadrado, que dá 4. Mais vezes o y, né? Que é o y ao quadrado também. Lembre-se, aqui é dois termos, o 2 e o y. Aí, como isso aqui está ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, que é 4, e fica y ao quadrado, que dá y ao quadrado. Então, o a aqui, ó, que é o 3x mais 2y ao quadrado, vai dar essa expressão aqui, ó. Tá? Vai dar essa expressão aqui. Aí agora eu tenho que encontrar o b ao quadrado, para fazer a quadrado menos b ao quadrado. Então, vamos lá. Então, b ao quadrado vai ficar quem? Mas quem é o b? O b é esse cara aqui. 3x menos 2y ao quadrado. Igual. Vamos lá. O primeiro termo é o 3x, ó. O segundo é o 2y. Então, vamos aqui. Quadrado do primeiro fica 3x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ó, mais o quadrado do segundo termo. Aí vai ser a mesma coisinha, pessoal. Isso aqui, ó, 3x ao quadrado, a gente já viu lá em cima que dá 9x ao quadrado. Aí, menos, aí faz, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. Aí, x vezes y dá xy. Mais 2y ao quadrado, a gente já viu aqui em cima que dá 4y ao quadrado. Então, a gente viu aqui, ó, que o b ao quadrado vai dar essa resposta aqui, ó, vai dar esse valor aqui. Aí, ele quer o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Para aí. Deixa eu botar aqui direitinho. Ele vai querer, ó. Ele vai querer aí, ó, o a ao quadrado menos o b ao quadrado. O a ao quadrado é esse primeiro aqui e o b ao quadrado é esse segundo aqui. Então, vamos lá. É só colocar o a ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado, menos, aí coloco o b aqui, ó, b ao quadrado, que dá 9x ao quadrado, menos 12x, y é isso, mais 4y ao quadrado. Aí, vou fazer a mesma coisa do item A, vou repetir esse aqui, ó. Vou repetir todo esse cara aqui. E vou fazer o jogo de sinal desse menos com cada termo que está entre parênteses. Aí menos aqui tem mais, né? Ó. Menos com mais dá menos. 9x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Aí vai dar mais 12xy. E menos com mais dá menos 4y ao quadrado. Aí, pessoal, é só juntar os que dá para juntar, né? Os termos semelhantes. Na aula passada a gente viu isso, né? Juntar os termos semelhantes. Mas o que eu percebo aqui, ó, que eu tenho 9x ao quadrado e menos 9x ao quadrado. Então, eu posso eliminar isso aqui. Posso eliminar isso daqui. Eu tenho aqui, ó, 4y ao quadrado e menos 4y ao quadrado. São opostos, né? Então, posso cortar, ó. Um é positivo e outro é negativo. Aí só me sobrou 12xy mais 12xy. Então, significa dizer, ó, que a menos b ao quadrado vai dar 12xy mais 12xy, dá 24xy. Então, isso aqui deu 24xy. Ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado deu 24xy. Então, vamos para o item C. Pessoal, como o nosso tempo aqui já está estourando, eu vou apenas, vamos dizer assim, montar aqui e vocês terminam, tá? Vamos aqui. Então, ele diz o seguinte, se A é essa expressão e B é essa expressão,
e C é igual a essa expressão aqui, determine A menos B menos C. Então, você vai descobrir quem é esse A aqui, ó, que a gente já viu, ó, quadrado da soma de dois termos. Vai descobrir o valor de B aqui, ó, que é o produto da soma, ó, pela diferença. E vai descobrir que é o valor de C, sendo que C é a diferença do quadrado de dois termos. Beleza? Aí, quando você encontrar o valor de A, de B e de C, você joga aqui, ó. Você coloca primeiro o valor de A, aí menos, aí abre o parêntese. Tá? Eu coloco o sinalzinho de menos aqui. Para aí, né? Você vai colocar o valor de B ou de A aqui. Você vai colocar o valor de A aqui. Aí você vai botar menos. Aí abre parêntese. Fecha parêntese. Coloca o valor de B aqui dentro. Aí mais o valor de C aqui. Ó. Você coloca o valor de C aqui. Professor, mas não precisa colocar o parênteses aqui, não? Não. Quando é mais na frente, não precisa colocar o parênteses. Por quê? Porque o mais, ele, no jogo de sinal, ele não altera o sinal do cara que ele está multiplicando. Tudo bem? Então, só faz isso daqui, ó. Isso aqui a gente já fez na letra A e na letra B, ó. A gente já fez, desenvolveu isso aqui também, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença. E só resta você fazer aqui o produto da soma pela diferença. Fazendo o produto da soma pela diferença, a gente sabe que é quem? Esse é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, o B vai dar quem? 1 ao quadrado é 1, menos A ao quadrado. Ou seja, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, é esse cara aqui. Aí isso aqui você faz, isso aqui você faz. Por quê? Porque a gente já praticou bastante na letra A e na letra B, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Aí é só jogar o resultado aqui e juntar os termos que são que semelhantes. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula sobre quem? Sobre produtos notáveis. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, pessoal, essas fórmulas aí, nessa definição, a gente só aprende praticando, tá? Pratiquem muitos exercícios. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a mesma dica, seguem focados nos estudos, façam os exercícios relacionados ao tema de cada aula e até a próxima aula. Livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED. E a gente está de volta hoje com conteúdo de 8º ano, ok? A gente está falando nas últimas aulas que durante o início, no finzinho ali da Idade Moderna, do meio para o fim da Idade Moderna, a gente está vendo o surgimento de um novo movimento, que é o movimento iluminista, que fala contra o movimento do que a gente chamou de antigo regime, que é aquela estrutura de uma monarquia absolutista, onde o rei controla a economia, onde há uma sociedade extremamente estamental, sem movimentação. E a gente está vendo a crítica a esse modelo social. E um dos movimentos que se destaca durante a Idade Moderna, na verdade que dá fim à Idade Moderna e início ao que a gente chama de Idade Contemporânea, é o que a gente vai estudar hoje, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem um marco, ela acontece na Europa, obviamente na França, mas ela tem um marco significativo para toda a história do mundo e desenvolvimento do que a gente chama de república e liberdade de expressão, né? A Revolução Francesa, ela acontece em 1789. Ela é conhecida como um dos marcos da história moderna e esse acontecimento alterou significativamente a estrutura política e social da França, seguindo o lema liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira coisa que a gente vai destacar é entender como funcionava a Revolução, a França pré-revolução.
pré-revolucionária. Ou seja, a gente vai falar das características do antigo regime. A gente vai destacar 3 daquelas características. Que características são essas? Primeira, uma forma de governo de monarquia absolutista. Segundo, uma estrutura social profundamente desigual, de exclusão da maior parte da população. E terceiro, uma sociedade estamental, rigidamente dividida em ordens ou classes. Que grupos eram esses e como funcionava isso na França? Né? A sociedade estamental, ela estava dividida em 3 estados ou ordens, sem mobilidade social, que mantinham privilégios de nascimento da nobreza. Primeiro grupo social, primeiro estado ou primeira ordem, era o clero. Era por volta de 120 mil pessoas nessa época. Ela também era dividida em alto clero e baixo clero. O alto clero, que vinha de origens nobres, como bispos e abades, e o baixo clero, que vinham de origens mais populares, como os padres. Depois a gente destaca o segundo estado, que é a nobreza, por volta de 350 mil pessoas. Podia ser também dividida, na verdade, a nobreza de sangue e a nobreza de toga. A nobreza de sangue eram herdeiros da nobreza feudal, ou seja, vinha de sangue real, vamos dizer assim, sangue nobre. E depois as nobrezas de toga, que eram burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. E o terceiro estado, ou terceira ordem, é o povo, que eram na média de 24 milhões de pessoas. E aqui é o resto de todo mundo que não se encaixava no primeiro e no segundo estado. Desde a burguesia, que era alta, média e pequena burguesia, que eram comerciantes, até o povo, camponeses e sans-culottes. Professora, o que é sans-culottes? Os sans-culottes era um termo que foi usado como um apelido pela própria nobreza. Todo mundo que não era nobre, ele definia como sans-culottes. E o que eram os sans-culottes dentro desse contexto? Artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam aos arredores de Paris. Mas por que eles eram chamados de sans-culottes? Culottes, gente, era uma calça que a nobreza usava que aumentava o culote, que é essa região do quadril da nobreza. Ela era uma bermuda que enchia assim o quadril, né? E obviamente essa população não tinha culottes, então eles eram sans-culottes. É um termo ainda em francês, tá bom? E eles usavam uma bermuda, uma calça de algodão mais grosseiro, né? O primeiro e o segundo estado, eles tinham isenção de impostos, logo, o estado francês ele era sustentado pelo terceiro estado, diretamente pela burguesia, que representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Além das questões sociais, que a gente já falou, a França ela passava por uma grave crise econômica e a gente vai destacar 5 dos motivos que levam a essa crise. Primeiro, a Guerra dos 7 Anos. Professora, a Guerra dos 7 Anos, a senhora não falou quando a senhora estava falando da independência dos Estados Unidos? Sim, a Guerra dos 7 Anos, gente, ela é a guerra entre França e Inglaterra disputando territórios de regiões coloniais e a França sai perdendo. Depois disso, a gente cita a própria Guerra de Independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque a França, obviamente, perdeu para a Inglaterra, então ela tem uma grande inimizade com a Inglaterra. Ela apoia as 13 colônias americanas e dá milhões de libras, tira milhões de libras dos cofres públicos, manda tropas em ajuda à independência dos Estados Unidos. Terceiro tópico que a gente vai destacar, um tratado comercial de 1786 que foi assinado com a Inglaterra, que era uma troca de comércio entre dos vinhos franceses e dos tecidos ingleses, que acaba levando a indústria francesa para o buraco, porque obviamente a indústria inglesa tinha uma produção muito mais rápida e de melhor qualidade. A gente também pode citar os fenômenos climáticos que prejudicaram a agricultura desse período, colheitas foram perdidas, consequentemente o preço do trigo e do pão levou à fome, né? O pão era a base muito da alimentação da população francesa, né? E os gastos da nobreza, gente, era uma nobreza extremamente parasitária, elas viviam do luxo. O Palácio de Versalhes, que era a moradia do rei, tudo era bancado pelos impostos pagos pela burguesia. Ou seja, a gente junta a situação de exploração do terceiro estado, essa grave crise econômica, mais as ideias do iluminismo, que a gente já falou anteriormente, e, consequentemente, leva à Revolução Francesa. E a gente vai falar um pouco sobre as fases desse processo revolucionário. Esse processo revolucionário ele começa em abril de 1789, com a convocação do que a gente vai chamar de Estados Gerais,
O que são os Estados Gerais? É como uma assembleia. O rei chama representantes de cada ordem, de cada estado, para conversar e resolver os problemas da França. O que acontece? Junta todo mundo, representantes ali de cada ordem, e o que acontece? Um impasse. Por quê? Gente, o primeiro e o segundo estado, que são o clero e a nobreza, sempre vão estar juntos, eles são grupos privilegiados, então eles votam junto, diferente do terceiro estado. Consequentemente, qualquer ideia que fosse beneficiar o terceiro estado nunca passaria por voto. Professora, mas o terceiro estado não era que tinha a maior parte da população? Por que eles não poderiam votar e ganhar? Porque o voto não era por cabeça, era um voto por estado, por ordem. Então, o que valia é o que o primeiro estado votou, o que o segundo estado votou, o que o terceiro estado votou. E isso, obviamente, levou a um impasse. Se o voto seria por estado, que era o que era defendido pela nobreza e pelo clero, ou se o voto seria por cabeça, que era o que era defendido pela burguesia. Como o voto por cabeça não foi aceito, o terceiro estado ele se retirou da União e ele formou uma assembleia separada. Eles foram para outra sala do Palácio de Versalhes e iniciaram uma reunião separada. Eles foram apoiados por alguns deputados separatistas, que também do clero e da nobreza, se juntaram ao terceiro estado e iniciaram o que a gente está chamando de Assembleia Nacional Constituinte, que é considerada a primeira fase da Revolução Francesa. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Gente, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela define a produção de uma Constituição. Professora, a Constituição são as leis de um país. Sim, só que quando você vai fazer uma Constituinte sem a voz do rei, você está dizendo que você quer limitar o poder daquele rei. Consequentemente, num país absolutista, isso é um problema para o rei, né? A Constituição, ela representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em 14 de julho de 1789, em Paris, o povo invadiu uma antiga prisão que sempre, na verdade, ela nem estava ocupada na época, né? Ela só era um depósito de armas, um pouco assim, não tinha nem prisioneiro, mas ela era simbólica, porque a prisão da Bastilha, ela era um símbolo de prisioneiros políticos. Então, quando a população, em 14 de julho, invade a Bastilha, ela é muito simbólica para designar o fim do antigo regime. Tanto que hoje na França, 14 de julho, é um feriado comemorativo, festivo, né? Na zona rural, porque assim, a Bastilha ficava em pleno centro urbano, então essa região foi atacada, né? Na zona rural, o povo também se organizou, né? Os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações, massacraram membros da nobreza e do clero. Isso aqui foi o que eles chamaram de Grande Medo, né? Muitas dessas regiões foram invadidas pelos camponeses, né? A queda da Bastilha e o preço do pão estão muito próximas como símbolos, porque um dos fatos que teria dado início à própria movimentação do povo na Revolução Francesa foi justamente protagonizada pelo pão, né? As revoltas populares em Paris e no interior da França tiveram início pelo aumento do preço do pão e culminaram no dia 14 de julho de 1789, quando o povo saiu às ruas e invadiu a Bastilha. A Bastilha tornou-se uma prisão para nobres ou letrados adversários políticos, aqueles que se opunham ao governo ou mesmo à religião oficial. Esse momento histórico foi muito importante, pois marca o início da participação do povo na Revolução, mostrando que o país se encontrava numa grave crise econômica. Professora, a senhora falou da Assembleia Constituinte. Quais foram as decisões dessa Assembleia? Primeiro, eles tomaram algumas regras. Primeiro, a extinção dos privilégios feudais, ou seja, a nobreza não poderia ficar mais sem pagar impostos, elas perderiam o privilégio de cobrar impostos, né? Eles aprovam uma Constituição Civil do clero. Nisso que significa o quê? O confisco e a nacionalização das terras da igreja, ou seja, toda a terra que pertencia antes à igreja católica seria agora do Estado. E todo participante do clero seria subordinado ao Estado também. Houve também nesse período a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia um voto censitário, ou seja, quem votava é quem tinha certos ganhos monetários por ano, e a tripartição dos poderes. O que é a tripartição dos poderes? Executivo, legislativo
judiciário. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela defende o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Percebam que eu estou destacando o que é igualdade de todos perante a lei. Eles não estão falando de igualdade social. Eles não estão falando que todo mundo tem direito a ganhar o mesmo salário, a ter a mesma posição social. Eles não estão falando disso. Eles estão falando de igualdade perante a lei. A Constituição da França de 1791, ela define que a forma de governo é uma monarquia constitucional. Tem o rei, mas controlada por uma Constituição. O voto censitário, que a gente já falou, e o mantenimento da escravidão nas colônias. Ou seja, ainda existe um pouco dessa contradição. Eles falam de liberdade, mas mantêm a escravidão. A monarquia constitucional, ela funciona de 1791 a 1792. Luís XVI, que era o rei francês na época, ele aceita a Constituição, porém, ele aceita entre aspas, porque ele foi pego tentando fugir com a sua família para a Áustria e acaba sendo prisioneiro no Palácio de Versalhes. A monarquia absolutista da Europa, as monarquias, né, de outros países, elas começam a se organizar para resistir a esses fatos que estão acontecendo na França, né, diante da invasão, tentativa de invasão da Prússia. A Assembleia, ela organiza um exército, na verdade ela chama os cidadãos para a guerra, né? Os partidos políticos começam a se delinear. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto à população e entre elas destacaram-se 3 desses líderes. Primeiro, Marat. Segundo, Robespierre. Terceiro, Danton. Ok? Eles se destacam como líderes populares. Essa estrofe que vocês estão lendo aí na tela de vocês é uma estrofe da Marselhesa, La Marseillaise. Gente, essa é uma estrofe do hino nacional francês. Professora, por que o hino nacional francês é importante? Porque o hino nacional francês, ou a Marselhesa, era uma música que era cantada pelos revolucionários. Ela era cantada pelas ruas para falar sobre a força da revolução. As armas, cidadãos, formais vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Ou seja, eles estão indo atrás de derrubar quem está querendo ir contra a revolução. Eles querem sangue de quem está indo contra a revolução. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando ele um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamam uma república. E aí dá-se a segunda fase da revolução, que é o que a gente chama de convenção. Ela vai de 1792 a 1793. Durante o período da convenção, existiam 3 grupos políticos, o que a gente chama de girondinos, jacobinos e planície ou pântano. Os girondinos, eles sentavam-se à direita do parlamento, à direita da Assembleia, e eles representavam a alta burguesia. Eles defendiam posições mais moderadas, né? Eles queriam garantir a riqueza econômica do país. Depois vinham os jacobinos. Eles se sentavam à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos seus culottes. Eles defendiam uma posição mais radical em benefício dos oprimidos. E depois vinha a planície ou pântano, que sentavam ali no centro da Assembleia, na parte mais baixa, que representava uma burguesia mais financeira. E eles não tinham uma posição política definida, eles iam para onde os interessasse. É daqui que usa-se o termo político hoje, grupos de esquerda, grupos de direita ou grupos de centro, né? Mais conservadores, mais radicais ou, né? Em cima do muro, como o povo fala, né? É daqui que vem esse termo, esquerda, direita, centro. Dentro desse período da convenção é quando se estabelece definitivamente o fim da monarquia e o estabelecimento de uma república. E a gente vê o domínio inicialmente na mão dos girondinos, que procuravam conter os avanços das massas populares. Foi decidido por uma votação mandar o rei deposto, que até então era Luís XVI, mas agora ele recebia o nome de... Como ele não era mais um rei, ele era um cidadão, ele recebeu o nome de Luís Capeto, que era o sobrenome da família dele. Mandaram e votaram pela morte do rei, do ex-rei, né? Ele seria guilhotinado, né? A execução do rei
levou as nações absolutistas como Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos e Países Baixos, junto com a Inglaterra, a formar o que a gente chama de primeira coligação para invadir, para ir contra a França. A ameaça de invasão estrangeira e o agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. Em junho de 1793, inicia-se o que a gente vai chamar de República Jacobina, quando os sans-culottes e os jacobinos invadem a convenção e prendem os líderes girondinos. A Marianne. Professora, por que a gente está falando de um nome de mulher? Marianne, gente, é o nome que se dá... Era um nome muito comum na França desse período, né? E ela é um nome que se dá ao símbolo que se usa para o símbolo da República Francesa. Ela é uma alegoria, é uma mulher que representa a própria personificação da República. Geralmente, a imagem da República ela é representada por uma mulher branca, de traços europeus, e ostentando um barrete frígio. Professora, o que é um barrete frígio? Vocês estão vendo essa mulher aí na imagem? Esse chapéuzinho aí com uma pontinha é o barrete frígio, tá? Ela representa a permanência dos valores da República e do cidadão francês, né? Liberté, igualité e fraternité, né? Que é o liberdade, igualdade e fraternidade. A Marianne, ela é a representação simbólica da mãe pátria, simultaneamente energética, guerreira, pacífica, protetora e maternal. A Marianne, normalmente, ela tá em posição, assim, de respeito. Muitas vezes ela é pintada ou desenhada com uma espada na mão, com uma bandeira na mão, né? Os revolucionários, eles adotaram-na para simbolizar a mudança de governo. Inicialmente era um homem que simbolizava a monarquia, agora é uma mulher que simboliza a república. A República Jacobina, gente, ela é simbolizada e marcada pelo Grande Terror. O terror que vai de junho de 1793 a julho de 1794. Por quê? Robespierre, que era um dos líderes populares jacobinos, ele assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos, ele assume o poder do país à beira de um colapso e à beira da guerra com outros países, né? E fora as revoltas populares e a crise econômica que o país passava. A criação de um tribunal revolucionário levou ao julgamento de qualquer um que se posicionasse contra a revolução. Ele julgava os opositores da revolução e condenava à morte na guilhotina. Houve a criação desse período também do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, o tabelamento de preços de alimento e a instituição do sufrágio universal masculino. Ou seja, todos votavam, homens, né? Todos os homens votavam, a educação era gratuita para todos, né? A escravidão tinha sido abolida e eles controlavam o preço dos alimentos, dos produtos, para que a população pudesse ter acesso. Os jacobinos, gente, eles fizeram coisas muito boas pro povo. Por que eles saíram do poder? Porque eles perseguiram todos que podiam ser alguma oposição à revolução e levaram à guilhotina. Gente, não teve um dia durante o governo jacobino, durante a República Jacobina, que a guilhotina não matou pelo menos uma pessoa. Era muito sangue derramado, era muita carnificina nas execuções, e é por isso que acontece o que a gente vai chamar de golpe do nono termidor, que é a reação dos girondinos e a saída dos jacobinos do poder. Nesse slide, gente, é só para vocês entenderem o que é uma guilhotina, né? A guilhotina, ela é o símbolo do período do terror jacobino, que é quando a gente vê uma lâmina descendo muito rápido sobre a cabeça do executado. Professora, mas por que não podiam, sei lá, fuzilado, enforcado? Isso aqui, gente, era eles tentando ser humanos, né? Quanto mais rápido a pessoa morria, menos dor ela sentiria, vamos dizer assim, né? A reação termidoriana, gente, é justamente o que a gente chamou de reação dos girondinos, ou reação da burguesia. A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade nos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se dessa situação, eles derrubam o governo de Robespierre, ordenam sua morte na guilhotina e anulam as medidas populares dos jacobinos.
Uma nova Constituição foi elaborada em 1795. Nessa Constituição, eles restabelecem a liberdade dos preços, foi mantida a República como forma de governo, houve o retorno do voto censitário e o governo passou para a mão do Diretório. E o que é Diretório? O Diretório, ele é justamente, depois da queda de Robespierre, é a alta burguesia entrando no poder. E o Diretório é o início da terceira fase do governo, que vai de 1795 a 1799. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposto a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, a criação do Diretório, onde 5 membros, chamados diretores, exerciam o poder executivo. A crise econômica, ela agravava-se cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos, levando ao enfraquecimento do Diretório. O governo, ele se manteve graças à aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra as coalizões de países europeus, de outros países monarquistas europeus, né? Ele teve a maioria girondina e claramente sofria de oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Mas o que o Diretório ou a burguesia faz para não perder o poder, né? Externamente, a França ainda enfrentava problemas, né? Os países absolutistas, eles começaram a se destacar nessas guerras entre França e esses países. E dentro dessas guerras, começa a se destacar um cara que era considerado um gênio militar, né? Que é o próprio Napoleão Bonaparte. Para se consolidar uma república burguesa, os girondinos, eles apoiaram um golpe de governo. Eles disseram assim, olha, se a gente continuar aqui, a gente vai ser continuamente atacados pelos jacobinos e pelos monarquistas. Vamos colocar um cara para centralizar o poder. A gente aceita ele liderar. E é bem aí que eles aceitam o que é chamado de golpe do 18 Brumário, que é Bonaparte derrubando o Diretório e instituindo um consulado, que era um governo dividido entre 3 pessoas. Fica por um tempo, mas no final ele se coroa imperador, né? E quais os principais resultados da Revolução Francesa? Os efeitos da Revolução Francesa vão de 1789, eles atingem ali todo o planeta praticamente. Os ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade se consolidaram como os princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos, ok? Gente, a gente termina hoje nossas pontuações sobre a Revolução Francesa. Qualquer dúvida, leiam o livro de vocês. Continuando com dúvida, conversem com seus professores. A gente continua na próxima aula e até! Livre para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui de volta, né, para dar continuidade no projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, e vocês já sabem, né? Tudo isso com o objetivo de continuar aí a aprendizagem de vocês, continuar com o nosso trabalho. E enfim, vamos pegar o caderno, o livro, acompanhar novo conteúdo, novo bimestre. Nós estamos iniciando aqui com toda a garra, com todo o vigor, para que você aí tenha sucesso, tenha êxito nos seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas de forma remota. E aí está, né, você pode acompanhar pela TV, você pode acompanhar pelo YouTube e também pelo Face e as demais redes sociais que você tiver acesso. E o nosso conteúdo de hoje
vai ser uma revisão breve sobre o que é advérbio e locução adverbial. Por quê? Porque nós vamos ver também que a partir do conceito de advérbio e de locução adverbial, nós teremos o adjunto adverbial. E aí eu coloquei aqui para vocês o que é o adjunto adverbial. Vocês lembram? Nós vimos isso agora recentemente. Vimos os dois termos que se chamam, né, de termos acessórios, que vai ser aí o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. E hoje nosso foco, a ênfase vai ser no adjunto adverbial. E aqui eu trago para vocês que advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial, eles na verdade são a mesma coisa, mas em contextos diferentes, com sentidos também na aplicação desse contexto diferente. Mas nós vamos entender que eles indicam uma circunstância e é associado ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Também ele é responsável por modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, de um advérbio e do próprio verbo, tá bom? Então, professor, o advérbio é a mesma coisa que a locução adverbial? Sim, com algumas diferenças, porque ali na locução adverbial nós vamos ter na composição da estrutura da locução adverbial 2 ou 3 mais palavras que vão dar a entender a mesma funcionalidade do advérbio. E o adjunto adverbial, professora, também as mesmas palavras, as mesmas situações, só que em outro contexto. Lembrando que a gente estava estudando, ainda estamos estudando a sintaxe, que aí a gente vai ver qual é a função que uma palavra vai exercer dentro de um determinado período, dentro de uma determinada oração. Então vamos lá passar, queridos. Aqui nós vamos ter, eu trouxe para vocês algumas circunstâncias e aqui alguns dos principais advérbios, locuções e adjuntos adverbiais. Por que eles estão juntos? Porque eles vão ter o mesmo sentido, o mesmo significado dentro de uma oração. E aqui eu vou ter, ó, a circunstância indicadora de lugar, tempo, afirmação e negação. Gente, basta vocês reconhecerem uma dessas palavras que dão ideia de lugar, que dão ideia de tempo, que dão ideia de afirmação e ideia de negação, que você vai identificar, dependendo do contexto, como eu coloquei para vocês. Se for dentro da morfologia, a gente vai ter o advérbio e os adjuntos e as locuções adverbiais. E se for na sintaxe, a gente vai ver que não vai mais ser com esse nome advérbio. Vai ser aí a identificação das locuções e estas estarão funcionando também como adjunto adverbial, tá bom? Ai, professora, ficou meio que difícil de compreender. Então coloca assim, tudo é a mesma coisa. O que muda é só a aplicação dentro de uma oração. Mas a gente vai ver isso com calma. Olhem aqui, ainda tenho outras circunstâncias. Eu coloquei essas 7 porque são as mais usadas e as mais claras que a gente pode identificar aí dentro do contexto da oração. Geralmente, quando você encontrar uma questão ou outra, vai estar ali perguntando para você e você vai identificar esses marcadores. Olha, como de modo assim, melhor, devagar, rapidamente, de cor, em vão, em geral, frente a frente, e tem uma infinidade. E aqui nós vamos encontrar as circunstâncias de lugar, tempo, afirmação e negação, e cada uma dessas palavras vai fazer com que vocês identifiquem qual é o tipo de advérbio, qual é o tipo de locução adverbial e qual é o tipo de adjunto adverbial. O tipo, quando eu digo, é a circunstância. Por exemplo, se você encontrar uma dessas palavras aqui, ali, lá, atrás, perto, dentro, longe e enfim, sendo só uma palavra, você vai identificar o advérbio. Se você começar a olhar ali, ó, ao lado, à distância, de dentro, à esquerda, à direita, preste atenção que eu já não tenho só uma palavra. Geralmente eu vou ter 2 ou 3 palavras me indicando essa locução adverbial. Por isso que o nome é locução adverbial, porque é a junção de 2 ou mais palavras
trabalhando aí a ideia do advérbio, tá? A mesma situação. Tempo, hoje, ontem, antes, agora, e aí vai para infinidade de circunstâncias que podem apresentar aí a ideia de tempo. Aí as locuções de manhã, à tarde, pela manhã, de dia, de noite, em breve, às vezes. E tem várias, gente, tem muitas. Vocês podem estar aí identificando pelo próprio contexto. Afirmação. Eu já não vou ter tantas, né? Que aí eu já vou limitar. As mais usadas. Sim, efetivamente, certamente, com certeza, sem dúvida, por certo. Quero ressaltar para vocês que quando eu tenho aí, né, o sufixo mente junto com uma outra palavra, essa ideia de efetivamente, além de ser uma afirmação dentro dessa situação que eu estou colocando aqui, certamente, né, efetivamente, vocês vão identificar também na questão, na circunstância de modo, tá? A gente vai ver várias vezes a circunstância de modo apresentando aí esses advérbios junto com o sufixo mente. Negação, não, absolutamente. Ah, professora, absolutamente é a ideia de negação? Sim, é a ideia de negação, tá? De jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum, de forma nenhuma e enfim. E aí eu vou ter aqui, nós vamos ter modo, intensidade e dúvida. E assim, gente, sucessivamente, tá? Cada uma das circunstâncias vai me apresentar aqui uma palavra que vai me levar a entender e a compreender que tipo de advérbio, que tipo de locução adverbial e qual é o adjunto adverbial que vai estar sendo apresentado ali dentro da oração, tá? Qual é esse contexto circunstancial? Eu vou identificar pela palavra que estiver ali dando ideia de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida, enfim, tá? Então vamos passar, depois vocês peguem aí com calma, se puderem baixar, se puderem rever essa aula, registrar aí as principais observações, façam isso com calma e revisando cada uma delas. Gente, aqui eu trouxe também para vocês outras circunstâncias, tá? São circunstâncias acidentais, não são as essenciais, mas elas podem ser encontradas também aí dentro do contexto do adjunto adverbial principalmente, tá? Jantamos com a família, da ideia de companhia. O pássaro morreu de fome. Olha, com a família, de fome, sobre você, com o garfo, por um terremoto, contra o Fluminense, sem aulas, tudo isso é locução adverbial, tá? Olha só, o pássaro morreu de quê? De fome, deu ideia de causa. Eles falavam sobre você, ideia de assunto. Ela se feriu com o garfo, se feriu com um instrumento. Temos aí até o fenômeno da natureza. O Japão foi atingido por um terremoto. O Flamengo jogará contra o Fluminense, né? Oposição. E condição, sem aulas não haverá prova. Existem outras? Sim. Mas provavelmente você vai encontrar bem mais acentuado aquelas que eu te apresentei, de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de dúvida, de negação, de intensidade. E essas aqui, por uma ou outra eventualidade, você pode estar identificando, tá bom? E olha só, vamos dar uma passadinha aqui para a gente ver os nossos exemplos. Não sei se você está conseguindo ler aí o texto, mas tem assim escrito: você foi enganado, não precisa de um seguro de casa e de saúde, né? A gente tem ali a ideia do humor. Eu sempre digo, quando eu estou explicando, que a questão do humor não quer significar, não quer dizer que agora eu tenha que sorrir desse texto. Embora ele desperte muitas vezes o riso quando a gente sorri, quando a gente lê, ele quer dar aquela quebrada, tá? Da seriedade, quer trazer uma leveza ao texto e também quer fazer com que você
fique envolvido, interaja com a leitura, amplie a compreensão daquilo que está sendo dito e mostrado para você interpretar de algo, interpretar de uma forma de que não está sendo falado, de que não está sendo apresentado. Por que que eles usaram ali as duas tartaruguinhas? Por que que esse contexto vai fazer uma relação com o casco, né, ali das tartarugas? Qual é a comicidade, qual é o humor? Então, geralmente, por trás de um texto, existe toda uma intenção, todo um significado visível e invisível, tá? E isso é bom para a gente aprimorar a nossa habilidade de pensar e a nossa capacidade de executar as atividades por meio da interpretação, da compreensão de um texto. E aqui, olha, tem assim, não precisava de um seguro de casa e saúde, mas olha que eu coloquei precisava de um seguro de casa e de saúde. Olhando por ali, não faz diferença nenhuma, porque tá certo, né? Não posso dizer que tá errado. Mas se eu coloco aqui, ó, a palavra não, eu modifico a ideia deste verbo precisar. E aí, essa palavrinha não, ela vem ser um advérbio e também pode ser considerado um adjunto adverbial de negação dentro da oração. Tudo bem? Depende também do contexto pelo qual você vai ser levado. Se é dentro da morfologia ou se é dentro da sintaxe, tá? Professor, o que é isso? São as classes, né, que a gente vai trabalhando aí, a função, o sentido, né, o significado, a ocupação que uma palavra exerce dentro de uma frase, dentro de uma oração e dentro de um período, como eu já falei para vocês. Então vamos dar uma passadinha aqui, gente. A gente vai ter aí o advérbio de negação. Pesquisa revela que som alto em fones provoca perda de audição. Olha só, se você olhar este enunciado dentro de uma notícia, você vai perceber que ela tem toda uma seriedade em apresentar esta oração de forma que te leve a refletir sobre o seu comportamento. Mas aí eu associo aqui com a imagem e com o outro texto. Olha só, antes eu usava fones comuns, mas com o tempo as músicas começaram a ficar baixas. Aí eu resolvi criar esse fone especial. Olha a crítica, gente, e ao mesmo tempo a reflexão que desperta no leitor. E aí olha a imagem, veja o conjunto de relação que a imagem e a linguagem verbal, né? E a imagem a gente vai ter aí os recursos sonoros, os visuais, as expressões, né, dos personagens. Tudo isso não é feito aleatoriamente, é feito para fazer com que você pense, leia com calma, tire aí uma reflexão ou um ponto de vista crítico e também interprete, e a gente também pode usar para contextualizar e aplicar a atividade gramatical, como eu faço aqui. Olha só, eu usava fones comuns. Tudo bem, tá tranquilo, não muda a oração de jeito nenhum. Mas quando eu coloco aqui, ó, antes eu usava fones comuns. A palavrinha antes, ela me dá ideia de tempo. E aí eu vou colocar para você que dentro de um contexto morfológico, eu vou ter um advérbio. E dentro de um contexto sintático, a função desse antes vai ser um adjunto adverbial. Beleza? Vamos passar? E a ideia de tempo que eu falei aqui para vocês, né? Olha essa outra imagem aqui. Quando a mãe tá com o chinelo na mão e manda a gente passar. Aí, né, eles trouxeram o quê? Seu Girafales, o professor Girafales. Por quê? Porque ele usa esse bordão depois da senhora, né? Gente, é uma criatividade que eu fico impressionada com a forma como esse povo cria, né, esse dinamismo de usar contextos do cotidiano com situações, né, da mídia. E aí a gente vai ter a exploração
de uma oração, de uma frase, onde a gente pode aplicar aí para você, para facilitar a tua compreensão, sobre os conteúdos gramaticais que a gente tem trazido. E aí, onde é que eu vou ter um advérbio aqui? Olha, depois, um advérbio de tempo. Tudo bem? Difícil de maneira nenhuma, gente. Vocês podem revisar, olhem o livro, não entendeu no livro, peça para o professor da sua escola, encaminhe a ele as suas dúvidas, pergunte e com certeza você vai compreender. Trouxe mais um enunciado aqui, tá? Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Aqui, gente, a gente tem um exemplo da intertextualidade. O que é isso, professora? Ah, é quando um texto se apropria de outro texto para passar uma nova mensagem. Olha que coisa interessante. E aqui eu tenho ali a couve usada no lugar da coisa, porque essa aqui é uma música de Vinícius de Moraes, um grande compositor e cantor brasileiro, tá? Da época de 1945. E é uma música muito conhecida pelos teus pais, por grande parte dos brasileiros. Aí a música disse assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E olha só o que aconteceu. Eles usaram para fazer, né, esse anúncio de forma dinâmica, e eu uso aqui para trazer de forma dinâmica também o nosso conteúdo. Onde é que eu vou encontrar um advérbio aqui? Um advérbio de quê, professor? Um advérbio de intensidade. A palavrinha mais. Então você percebe que em todos os contextos, em todos os textos, a utilização do advérbio, das locuções adverbiais e do adjunto adverbial, eles vão estar presentes. Basta a gente reconhecer quais são as palavras e as circunstâncias que elas indicam dentro de uma determinada oração e dentro de um determinado contexto. Beleza? Vamos passar? Vamos praticar um pouquinho? Vamos fazer aqui algumas questões rapidinho para a gente poder exercitar esse conteúdo? Então, olha só. Identifique os adjuntos adverbiais. Olha só, estou direcionando vocês. Eu quero agora os adjuntos adverbiais presentes nos textos a seguir e indique as circunstâncias que eles apresentam. O que eu quero? Eu quero que você identifique, ou seja, você vai me apontar quais são os adjuntos adverbiais e você vai me indicar quais são as circunstâncias de tempo, de modo, de lugar. Aqui você identificar aqui, você vai me dizer, tá? Então vamos lá? Olha esse texto. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E ali ele vai usar uma linguagem e uma escrita que está sendo muito utilizada na internet, né? Porque você vai ver ali que os internautas, eles usam várias abreviações, eles usam várias construções dentro da língua e dentro da escrita para passar uma mensagem. Aí como é que o menino responde? Não é verdade. Aí ele ainda coloca ali, né, os simbolozinhos que são usados na internet. E existe uma crítica? Com certeza, e você já percebeu qual é. Mas vamos voltar aqui para o contexto da gramática. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Será que vocês conseguiram identificar qual é a palavra que está indicando aí numa circunstância e um adjunto adverbial? Qual é? Acredito que vocês vão identificar. Eu quero o adjunto adverbial. Qual será a palavra? Eu tenho aqui a palavra demais. E qual é a circunstância que ela está indicando? Intensidade, tá? Está indicando intensidade. Muito, né? Você passa muito tempo batendo papo na internet. Passa tempo demais. Vamos lá para outro texto. Esse texto aqui, do Armandinho. É o aviso que contém transgênicos, filho. Com certeza o Armandinho perguntou o que era esse T. Esse T ele vem nas embalagens, né, gente? Dos transgênicos. Aí ele colocou ali. Mas talvez vejamos menos destes nas embalagens. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, quer tirar o aviso. E aqui
eu vou ter os adjuntos adverbiais. Quais são esses adjuntos adverbiais? Primeira oração ali, vamos ver, é um aviso que contém transgênicos, filho nós não temos, mas talvez vejamos menos destes nas embalagens. A gente já tem um aí, tá? Temos 2. E no último quadrinho nós temos 1. Quais são? Vocês conseguiram identificar? Olha aqui, ó. Talvez, menos e não. Quais são as circunstâncias que eles estão indicando? Talvez está indicando a circunstância de dúvida, menos circunstância de intensidade e não circunstância de negação. Beleza? Então vamos passar. Aqui eu já quero que vocês complete as frases empregando alguns dos advérbios. Agora eu quero dos advérbios, tá? Do quadro abaixo. Não são todos, olha só. São somente 5. E desse quadro eu vou usar esses 5. Eu quis conhecer as praias de Maceió. Qual desses advérbios eu posso usar? Eu ontem quis conhecer as praias de Maceió? Não faz sentido. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió? Pode ser? Com certeza, olha só. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió. Fiz um passeio inesquecível. Depois fiz um passeio inesquecível. Depois de que? Essa oração fica incompleta, né? Sem sentido. Aqui fiz um passeio inesquecível. Poderia ser. Pouco fiz um passeio inesquecível. Enfim, vamos ver qual é a palavra. Realmente fiz um passeio inesquecível. A letra C. Nós gostamos de caminhar. Ontem do jantar, provavelmente do jantar, não cabe, viu, gente? Para eu fazer essa complementação do advérbio, ele precisa também fazer sentido, ele precisa ali andar lado a lado com a oração, ser compatível e adequado àquilo que eu quero dizer. Nós gostamos de caminhar depois do jantar. As pessoas falam de coisas que desconhecem, falam mal de coisas que desconhecem. Ô mal terrível, né? Falar das coisas sem conhecer, sem primeiro ter ali o contato, é o mal do ser humano. E aqui, provavelmente, em nossa cidade, temos muitos pontos turísticos interessantes, verdade. Professora, e agora? Qual é a circunstância que sempre me indica? Eu não pedi, mas não me custa nada apresentar. E ali sempre vai dar a ideia de tempo, realmente afirmação, depois tempo, mal, eu tenho uma ideia aí de modo e provavelmente dúvida, tá bom? Gente, não é difícil, é um conteúdo simples, bem fácil de ser assimilado, mas se houver dúvida, procure o seu professor, reveja essas aulas, vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês revisarem novamente o conteúdo da página 52 até a 56, que lá tem tudo sobre o adjunto adverbial, principalmente sobre o adjunto adverbial, e aí eu amplio, né, essa pesquisa para vocês estudarem também sobre advérbio e locuções adverbiais. Procurem aí na internet, se vocês tiverem acesso, em um livro, uma gramática, e se não tiver, vá ao seu professor, peça a ele que você está aí com algumas dúvidas e precisa de uma revisão sobre advérbio e locuções adverbiais, e ele vai passar algumas atividades, e aí você vai conseguir compreender claramente esse conteúdo, tá bom? Até a próxima aula, na semana que vem a gente se vê, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até mais.